Por que sua TPM piorou depois dos 35 anos e como reverter isso naturalmente? Você já percebeu que depois dos 35 anos parece que a sua TPM ganhou força própria? Irritação, choro fácil, ansiedade que vem do nada, insônia, cólica forte e às vezes uma sensação de que o corpo ele não responde mais como antes. E o pior, às vezes você se sente até culpada, achando que é coisa da sua cabeça. Mas não é. O que está acontecendo dentro de você tem nome, causa e solução. E é isso que eu vou te explicar hoje. Meu nome é Luciana Lavigne, eu sou médica, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde e tenho 2 pós-graduações, em Medicina Funcional Integrativa e em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. Depois dos 35 anos, o corpo feminino ele passa por uma transição silenciosa. Os hormônios começam a oscilar mais, especialmente estrogênio e progesterona. E é justamente essa dança hormonal que pode acentuar sintomas como TPM intensa. Até ansiedade, perda de libido, está tudo relacionado a essa oscilação hormonal nesse período da vida. Mas o ponto principal não está apenas nos hormônios, está justamente na inflamação crônica silenciosa que venha se acumulando há anos e que agora começa a cobrar o preço. Tudo isso influencia nos hormônios. A inflamação crônica é como aquela faísca que o corpo tenta apagar todos os dias, só que quando a gente vive em modo acelerado, dorme mal, se alimenta com muito açúcar escondido, vive em constante estresse, essa faísca aí vira incêndio, porque você não dá suporte para o seu corpo. Você não come bem, você dorme mal, você tem deficiência nutricional, seu corpo perde equilíbrio hormonal, porque o seu corpo, para os hormônios funcionarem, precisa que os pilares básicos estejam funcionando bem. Senão você começa a produzir estrogênio demais ou de menos, a progesterona cai, e quando isso acontece, o corpo ele sente e reage. Existe a predominância de estrogênio em relação à progesterona. Você se sente inchada, o humor oscila, o sono piora mais ainda, a energia parece que desaparece. Então o equilíbrio hormonal é fundamental para manter o equilíbrio do corpo. E para você ter equilíbrio hormonal, você precisa estar com os pilares básicos organizados. Alimentação, rotina, sono, suplementação correta. A inflamação ela interfere diretamente na forma como seu corpo usa e elimina os hormônios. Se você está com inflamação crônica, vai impedir que o seu fígado metabolize bem o estrogênio, o que vai levar a um quadro chamado de predominância estrogênica. É como se o corpo ele ficasse preso em um ciclo em que há estrogênio em excesso e progesterona insuficiente. Qual que é o resultado disso? TPM forte, seios doloridos, inchaço, irritabilidade e até ansiedade. E você sabe que isso aí não acontece de um dia para o outro. A maioria das mulheres chega com 35 anos achando que é da idade, quando na verdade aquilo ali é o acúmulo de anos de inflamação vinda de alimentação inflamatória, de um sono ruim, picos de estresse, até de hábitos que pareciam saudáveis, mas que estavam sobrecarregando o corpo sem você perceber. Por exemplo, você sabia que seu intestino é um dos maiores reguladores hormonais que você tem? Pois é nele que boa parte do estrogênio é reciclado. Se o intestino está inflamado, cheio de bactérias desequilibradas, ele vai começar a liberar estrogênio de volta para a corrente sanguínea e o corpo ele vai ficar ainda mais confuso. O que inflama o intestino? A alimentação péssima, a pessoa que come pão todos os dias. Aí é pão, é bolo que é cheio de farinha de trigo. O trigo ele é inflamatório para a grande maioria das pessoas. Então cuidar da saúde intestinal é cuidar dos seus hormônios. É aquela pessoa que come errado, que não tem horário para comer. E a qualidade da alimentação é ruim. É uma alimentação cheia de carboidratos, com poucas gorduras boas, cheia de óleos vegetais de baixa qualidade, como canola, milho, soja. A pessoa cozinha todo dia com aqueles óleos e não sabe que aquilo ali inflama o intestino. E tem mais, a inflamação também reduz a produção natural de dopamina e serotonina, os neurotransmissores do prazer, da calma. É por isso que além de TPM mais forte, muitas mulheres começam a sentir ansiedade constante, irritação sem motivo e até queda na libido. Então o corpo ele não está falhando, ele está pedindo ajuda, está te mostrando que a forma como você vive desencadeia os sintomas. Não é da idade, não é porque você está 35 anos perto dos 40 que isso é normal, não. Mas calma que existe um caminho de volta. O primeiro passo é entender que você não precisa combater os hormônios. Você precisa tratar a inflamação que está desregulando os hormônios. Então como é que a gente faz isso na prática? Primeiro, o que nutre o seu intestino, o que nutre você? A comida que você come. A gente tem que comer o alimento, digerir aquele alimento e absorver os nutrientes. É isso que funciona o corpo. Tudo começa na alimentação. E aqui vai esse insight poderoso aqui, ó. O que você come comunica com seus hormônios. Os alimentos ultraprocessados, o excesso de açúcar, o glúten, leite, óleos vegetais refinados vão inflamando silenciosamente o corpo. Eles bagunçam o intestino,
aumenta a resistência à insulina e sobrecarrega um fígado. O mesmo fígado que deveria estar equilibrando os seus hormônios. Então, quando você retira esses gatilhos e começa a se alimentar de uma forma anti-inflamatória, com comida de verdade, com gorduras boas. O que é gordura boa? Gordura da carne, óleo de coco, azeite de oliva, vegetais coloridos e essas proteínas de qualidade, carne, frango, ovos. Aí o seu corpo vai começar a responder. Aí você vai ver a TPM diminuir, o humor estabilizar, a energia voltando a libido. O corpo não precisa ali ser consertado, ele precisa ser equilibrado. Mas só mudar a alimentação não vai ser suficiente. Você precisa parar de viver em alerta constante. Aquele estresse crônico vai ativar o cortisol, que é o hormônio da sobrevivência. Só que quando o cortisol está alto o tempo todo, ele vai roubar o material que seria usado para produzir a progesterona. Ou seja, o próprio corpo vai desviar o foco da fertilidade, do bem-estar, para um modo de defesa. Resultado: aí você se sente ansiosa, irritada, com o corpo inflamado. Por isso que dentro do meu método, a alimentação é apenas um dos pilares. Você também precisa cuidar do seu sono, da sua rotina, da suplementação certa e da saúde mental. Eu ensino esse passo a passo. Quando esses pilares se alinham, aí sim, você volta para aquele ritmo biológico, daquele ciclo circadiano natural do ser humano. Porque os hormônios, eles têm horário para ser liberado. Isso eu não estou inventando, não, está publicado em artigo científico. Nós temos um ciclo circadiano funcionando. Nós temos um relógio biológico que fica aqui no cérebro, no hipotálamo. Os hormônios voltam a ficar em equilíbrio quando você equilibra o ciclo circadiano. Por isso que eu tenho um programa completo, Ciclo Saúde e Desinflamação, onde eu guio com passo a passo justamente para diminuir essa inflamação crônica do corpo, para reequilibrar os hormônios e realmente recuperar energia. Nesse programa você vai entender de uma forma simples e prática como montar a sua rotina com alimentação anti-inflamatória, regulando o sono, escolhendo os suplementos certos e transformando de verdade a forma como você se sente. É o mesmo processo que eu aplico aos meus pacientes e que muda a vida todos os dias. Então pare de achar que a TPM é normal, que a TPM é um castigo. Não é um castigo. Ela é um sinal de desorganização metabólica e hormonal. Quando o corpo está no nível de inflamação crônica, ele vai perder a capacidade de responder bem aos seus hormônios. É como se os receptores eles ficassem surdos. O cérebro ele manda o comando, mas o corpo pode não estar escutando. Então, ao invés de sentir equilíbrio, você sente instabilidade. Irritação, choro, inchaço, dor de cabeça, compulsão por doce. E mais interessante, quando você começa a desinflamar, que é essa diminuição da inflamação crônica, esses sintomas começam a desaparecer, mesmo que você ainda não tenha feito nenhuma reposição hormonal, porque você está conseguindo equilibrar naturalmente seus hormônios, mudando a forma como você vive, mudando o que você está dando ao seu corpo para produzir os hormônios. Desinflamar, que é diminuir a inflamação crônica, é o primeiro passo para equilibrar os hormônios. É como se você limpasse o canal de comunicação entre o cérebro e o corpo. E quando esse canal está limpo, o corpo volta a responder de forma inteligente, natural, harmônica. E o que acontece quando o corpo responde bem? O humor melhora, a mente vai ficando mais clara, o sono vai começar a entrar na fase profunda e até a libido vai começar a melhorar, porque o corpo volta a produzir dopamina, serotonina, ocitocina, no equilíbrio certo. E é muito importante entender, libido não é só desejo sexual. Libido é energia vital, é vontade de viver, de se movimentar, de se cuidar. Então quando você se sente exausta o tempo todo, sem prazer nas coisas simples, é sinal de que seu corpo está sendo drenado a energia dele. É sinal que o corpo está drenando, alguma coisa está drenando energia. E isso é um marcador de inflamação, de desequilíbrio hormonal. E não adianta você ficar pensando que é a idade com 30, 40 anos. O que realmente muda depois dos 35 anos não é o relógio biológico, é a forma como o seu corpo lida com os impactos do estresse, da alimentação, da rotina. Então, se você dá ao seu corpo um ambiente equilibrado, ele responde sempre. Depois dos 35 anos, a queda natural da progesterona se intensifica. E a progesterona é o hormônio da calma, da estabilidade emocional. Quando ela cai, o estrogênio tende a dominar. E é o estrogênio em excesso, sem equilíbrio com a progesterona, que é inflamatório. Então, o que é que você sente como TPM piorando? É, na verdade, o corpo perdendo essa dança entre esses dois hormônios. E o que piora esse quadro? Quando você se alimenta mal, se enche de açúcar, de ultraprocessado, quando você dorme pouco, quando você vive em modo acelerado e você começa a ignorar os sinais de inchaço, de cansaço, de irritabilidade. E tudo isso aciona o cortisol. E quando o cortisol está cronicamente alto, ele vai interferir diretamente nos hormônios femininos. Olha o ciclo vicioso.
Por isso esse processo de desinflamar o corpo, de diminuir a inflamação crônica, é o primeiro passo real de equilíbrio hormonal. Eu não passo reposição de hormônio sem esse primeiro passo, porque eu sei que desequilibra ainda mais se repor hormônio em um corpo inflamado. Eu vejo isso acontecer todos os dias no meu consultório e dentro do programa. Mulheres que chegam com TPM incapacitante, sono péssimo, ansiedade, libido baixa, e em poucas semanas, diminuindo esse processo de inflamação, já melhoram de forma importantíssima a energia, o humor e até o relacionamento. Porque a verdade é que o seu corpo ele quer voltar ao equilíbrio. Ele só precisa que você saia desse modo de sobrevivência e volte a cuidar dos pilares que sustentam essa saúde. E são 5: alimentação, rotina, sono, suplementação e saúde mental. Quando você organiza sua rotina, você dorme bem, você nutre o seu corpo com comida de verdade, você dá suporte com os nutrientes certos, o corpo responde rápido. É quando a inflamação começa a baixar, os hormônios voltam a trabalhar em sintonia. Mas o mais bonito desse processo mesmo é que ele não muda só o corpo, ele muda a mente. Porque existe uma conexão direta entre o intestino e o cérebro. Aí vai caindo a inflamação, vai melhorando a clareza, você pensa melhor, você se sente melhor, você começa a se reconhecer novamente. Sabe aquela mulher que achava que ficou lá para trás? Ela ainda tá aí. Só estava escondida nessas camadas aí de inflamação pela forma como as pessoas vivem. E é para te ajudar a percorrer esse caminho que eu criei o Ciclo Saúde e Desinflamação, que tem ali o meu programa completo de reequilíbrio. Meu objetivo é que você aprenda, eu ensino tudo o que você precisa saber para realmente desinflamar o corpo, equilibrar os hormônios, recuperar a sua energia natural. Lá dentro você vai ter acesso ao plano alimentar anti-inflamatório, cardápio, suplementos que realmente funcionam, aulas práticas sobre sono, rotina, suporte, como que você faz para colocar aí tudo em prática. De uma forma simples, sem confusão, não é sobre dieta, eu não acredito em dieta de 20 dias, e sim de 20 anos. Eu tô aqui para que você mude o seu estilo de vida. Isso aqui não é mágica, isso é fisiologia, exatamente o que você vai aprender dentro do meu programa, como você consegue aplicar de uma forma prática. O link do Ciclo Saúde e Desinflamação tá aqui na descrição, clica e vamos comigo agora que esse processo de desinflamar começa de dentro para fora. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao Ciclo Saúde e Desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.